Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Fala Brasileiro e o tema desta semana é importante, um tema que tem a ver com saúde pública. Vamos falar sobre obesidade. Sobre esse assunto vamos conversar com o médico endocrinologista Frederico Maia. Tudo bem, doutor? Prazer, tudo bem, graças a Deus. Obesidade é um problema sério? Muito sério. Atinge uma população grande? Extensa, né? Hoje mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso. Cerca de 25% de obesidade e uma boa parcela de pessoas aí de 50% a 70% realmente em sobrepeso. Doutor, como é tradição no Fala Brasileiro, a gente tem uma pesquisa com alguns dados importantes, algumas perguntas foram feitas para a população e nós vamos debater essas perguntas aqui. A primeira delas é a seguinte: você sente que está acima do peso? 54% das pessoas dizem que sim. Essa é uma percepção sua no consultório? Isso é muito consistente com o que a gente vê na prática clínica, né, onde a gente tem aí já outros dados de pesquisas do Ministério da Saúde, Vigitel, que é bastante consistente, né, que mostram exatamente esse resultado. Então, mais da metade da população está realmente acima do peso. Doutor, quais seriam as dicas então para as pessoas que estão vendo a reportagem e podem se sensibilizar também e podem entrar aí no sentido de combater a obesidade também? Uma das ações para que as pessoas devem tomar para combater a obesidade é a prática de exercícios físicos. Isso foi perguntado também na pesquisa. E 87% das pessoas dizem que não praticam exercícios físicos 3 vezes por semana, que me parece que é o mais razoável, pelo menos, não é isso? Exato, essa seria uma cota mínima de exercício, né, para a gente entregar durante a semana. Então, aliando aí exercício de força, a musculação, o pilates, né, atividades relacionadas a exercício muscular, com o exercício aeróbico, o cardio, onde a gente vai ter a corrida, a natação, né, os esportes, a bicicleta, entre outros. Então, o ideal mínimo é que sejam 150 minutos semanais, como coloca a Organização Mundial de Saúde, né, para que a gente tenha aí considerado um exercício físico regular. E ao passo que a gente tem, então, 87% das pessoas não fazendo isso, contribui para aquele número inicial que o senhor disse. É bem ruim, né? Com certeza é algo que a gente deve promover na população, buscar conscientizar e realmente sair desse sedentarismo. A gente viu isso muito aí pós-pandemia, com maior exposição de tela, com maior tempo de televisão, muito computador e muito celular, e a gente tem que gastar um pouquinho desse tempo aí, 30, 40 minutos, canalizar isso para o exercício físico, que é bem possível. E a alimentação também é importante, e esse item também está na pesquisa, e 66% das pessoas dizem que não comem bem, não comem comidas saudáveis. Isso é o que o senhor percebe também no dia a dia? Com certeza, porque 70% aí da população diz isso praticamente, né? E está relacionado com uma comida mais processada, que está associada muito mais a açúcar, a gordura, que é muito mais palatável, né? E também muitas vezes dependendo do poder aquisitivo da população, dependendo da condição sociocultural, econômica, né, principalmente, onde vai ter acesso maior ou menor a determinados tipos de alimentos. Doutor, só desculpe interromper, porque assim, lembrei de um fato, pós-pandemia, a gente fez muitas reportagens sobre o assunto, e ao frequentar casas de população de baixa renda, a gente vê que as pessoas, algumas até têm alimento, mas é massa, é bolacha, enfim, alimentos que parece que vão sustentar por um tempo, mas que na verdade não alimentam corretamente, não é isso? Sim, porque tem uma diferença grande entre alimento e produto alimentício. Então, quando a gente tem muito produto, a gente fala sempre para descascar mais, né, e desembalar menos. Então, quando a gente descasca mais, a gente vai ter sucesso na alimentação na maioria das vezes. Então, isso é bem importante, aumentar o consumo de frutas, hortaliças, salada, legumes, conjugando com proteína também, para que a gente não tenha só esse excesso de carboidratos na alimentação, que predispõe à gordura abdominal, predispõe ao risco de diabetes futuramente. Doutor, e o importante é aliar, então, a alimentação saudável e também a prática de exercícios físicos. Perfeitamente. Os dois juntos. Com certeza, e com um sono de qualidade, gerenciando o estresse. É o que eu chamo de pirâmide do sucesso. Emagrecimento vai depender de dieta saudável, então de uma abordagem nutricional adequada, exercício regular, sono, gerenciamento do estresse e equilíbrio hormonal. Quando a gente está com todas essas esferas conjugadas, em geral a gente vai ter um ótimo resultado. Doutor, a maioria da população também não procura um médico para falar sobre obesidade. Isso é um problema, não? Um problema seríssimo, né? A gente sabe de alguns estudos que mostram que demora até 6 anos entre um primeiro contato médico e realmente falar sobre a obesidade e colocar isso na mesa para ser tratado. Então, por quê? Porque 65% dos pacientes entendem que não tem obesidade como doença. Eles não enxergam a obesidade como doença. Então, se ele não vê o seu problema como doença, por que ele vai procurar ajuda? Tá certo? E além disso, 80% acham que eles mesmos são os únicos responsáveis pelo seu tratamento.
E trata-se de uma doença, então, doutor? É bom a gente frisar isso. A obesidade é uma doença. Das mais importantes que a gente tem hoje, né, em todo o mundo, responsável por aumento de casos de câncer de diversos tipos, aumento de mortalidade cardiovascular, aumento de risco de diabetes, é das principais causas de pressão alta, colesterol alto e diabetes em todo o mundo. Então, é doença crônica, multifatorial, trazida por diversos fatores e, sobretudo, recidivante. Aquele velho efeito sanfona que as pessoas adoram falar, né, porque é aquela pessoa que perde peso e recupera peso. Né? A gente sabe que quando o hipotálamo inflama, a gente ganha peso, né? Cada vez mais. O seu pior peso é aquele que seu corpo entende como o seu melhor peso. Então, ele quer sempre voltar para lá. E a gente tem que lutar. É como se a gente estivesse andando numa escada rolante ao contrário. Né? A gente está sempre lutando contra ela. Doutor, a pesquisa também perguntou sobre o uso dessas canetas para emagrecimento, enfim. É uma novidade, a tecnologia veio aí para auxiliar também no emagrecimento, mas tem muita gente que tem preconceito. Se percebe isso mesmo na população hoje, um preconceito com relação a esse método ainda? O preconceito ele não é nem especificamente das canetas, é um preconceito global. Né? Quando você fala que está usando remédio para diabetes, ou para artrose, ou para osteoporose, todo mundo aceita, né? Para câncer, então o que seja. Agora, se você diz que está usando remédio para obesidade, a coisa muda de figura. Então há um preconceito muito grande, né? Muitas vezes até nos profissionais de saúde, onde, né, demora todo esse tratamento a ser iniciado. E isso, né, vai trazer repercussão futura, né, para o indivíduo. Então esse é um ponto extremamente importante, né, para a gente trabalhar com a população. E caneta funciona? É para todos? Né? As canetas são, né, o hormônio, um análogo do hormônio GLP-1, um hormônio intestinal que a gente produz e que ajuda no controle da fome, na saciedade, que esvazia lentamente o estômago, então ajudando muito no processo de controle da glicose e no emagrecimento. Então elas funcionam, os resultados dos estudos controlados são extremamente significativos, mostram perdas de 15 a 20% de peso, né, no determinado período de uso, com as doses, né, calculadas para obesidade. Já são aprovadas não só para diabetes, e sim agora também para obesidade, tanto no Brasil quanto pelo FDA nos Estados Unidos. Então a gente tem esse aliado hoje, né, com as medicações que mais se equiparam à cirurgia bariátrica. Então, trazendo aí resultados expressivos quando bem indicadas, não é para todos, né? O que a gente tem então é uma boa indicação com bom acompanhamento, né? Não usem medicação nunca de forma isolada, né? A partir de um amigo, precisa a partir de um companheiro, precisa de um acompanhamento específica para cada específico. Então, tem N motivos para a gente não usar a medicação por conta própria, né? Vários efeitos colaterais que podem aparecer e também não atingindo as doses adequadas, não ter o resultado esperado. Então, medicação é com o médico. Doutor, diante de tudo isso que a gente viu, o que dava para deixar de dicas então para a população, já que a gente tem aí um problema grave, cada vez maior, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Sim. É que se cuidem, é que busquem auxílio médico, nutricional, é que se exercitem, que se mexam, né, e que busquem uma alimentação mais saudável possível dentro das suas condições, mas que é perfeitamente possível fazer trocas inteligentes e trabalhar com uma alimentação mais saudável. Abrir a mente, né, doutor? Abrir a cabeça, reconhecer que a obesidade é um problema. Exatamente, né? Um problema seríssimo de saúde pública, doença e que merece toda a atenção de nós profissionais de saúde. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E pelas dicas e ainda informações que são importantes para todo mundo. A gente volta na semana que vem com mais um Fala Brasileiro. Até lá, tchau, tchau.